Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo desta casa, também de uma forma especial as pessoas que estão nos acompanhando através da rádio, também o seu Moacir, o seu Antônio, o seu Artkoff, que nos assistem nessa noite, sejam sempre muito bem-vindos. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando o vereador Ademir para proferir leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele, ó, o teu povo com justiça, e os teus pobres com equidade. Que os montes tragam paz ao povo, como também os outros com justiça. Coloco em votação a ata da reunião anterior, que ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação. Está aprovado. Convido a secretária da mesa, a vereadora Milena, para proferir a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar o Moacir, o seu Antônio, o Artkoff, sejam bem-vindos sempre a esta casa. Indicação número CMBP-PSMM 018/2017, autor Bloco Parlamentar Ponte Serrada Merece Mais. Assunto: melhorias para a comunidade da Serraria Dame. Reforma na Escola Baldino de Araújo Belo, reforma na quadra do Ginásio de Esportes e recuperação do muro. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, vereadores Abel Conrado, Edivan Antônio Panizzi, Evandro Pavan, Júlio César Paglia. Excelentíssimo senhor vereador Gilson Damasceno, ofício GP 0294/2017. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servindo-nos de presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial no orçamento do exercício 2017 e da outras providências. Encaminhamos em anexo mensagem para apreciação desta Casa Legislativa, ao que solicitamos que, após a leitura e análise, seja, por intermédio da Vossa Excelência, enviado para o plenário para deliberação. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço, Prefeito Municipal Alceu Alberto Vrubel. Ofício GP 0297/2017. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirigimos a Vossa Excelência e seus pares com a fim especial de encaminhar o projeto de lei abaixo descrito para apreciação desta colenda da Câmara. Projeto de lei número 021/2017, 28 de agosto de 2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e da outras providências. Encaminhamos em anexo mensagem para apreciação desta Casa Legislativa, ao qual solicitamos que, após leitura e análise, seja, por intermédio de Vossa Excelência, enviado ao plenário para deliberação em regime de urgência urgentíssima. Sendo que apresentava para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, Alceu Alberto Vrubel, Prefeito Municipal. Ofício GP 298/2017. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirigindo-nos a Vossa Excelência e seus pares com a fim especial de encaminhar o projeto de lei abaixo descrito para a apreciação dessa colenda da Câmara. Projeto de lei número 022/2017, de 2 de outubro de 2017. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em doação área de terra, abrir e denominar via pública e dar outras providências. Alceu Alberto Vrubel, Prefeito Municipal. Convite. A Administração Municipal de Ponte Serrada, juntamente com a Secretaria de Educação, através do Departamento Municipal de Esportes, a DME, vem por meio deste convidar a Vossa Senhoria para prestigiar as finais do Campeonato Municipal de Bolão 23, edição 2017, conforme programação. No Complexo Esportivo Pedro Domingos Bortolaz, dia 10 de outubro, às 19h15, decisão do Braço de Madeira, às 20h, decisão do Campeonato Municipal, logo após a entrega de premiação. Atenciosamente, DME, Departamento Municipal de Esportes. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento.
Os vereadores e funcionários abaixo subscrito vêm muito respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de diárias para a viagem a Florianópolis para a participação do encontro técnico de servidores de câmaras municipais e vereadores, a ser realizado dos dias 3 a 7 de outubro de 2017 em Florianópolis, bem como a indenização e despesas de deslocamento, podendo ser passagens aéreas ou de ônibus, ressarcimento de combustível conforme artigo 4 da Resolução número CM 060/2016. Nestes termos, pede deferimento vereadores Adenir Freitas, vereador, e Oslande de Andrade Cabral, auxiliar legislativo. Passamos à ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Encaminha as comissão para parecer projeto de lei número 020, 021 e 022 de 2017. Coloco em discussão a indicação CMBP PSMM 018 de 2017. Assunto: melhoria na comunidade da Serraria Adame. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos, de forma especial também aos nossos amigos que estão aqui, Artkoff, seja bem-vindo, companheiro de peleia, seu Antônio, Moacir da mesma forma, sejam bem-vindos a esta casa. Nobres colegas vereadores, trago junto com meus colegas essa indicação para atender uma demanda da comunidade da linha Adame, no que diz sentido à reforma da escola do Baldino de Araújo Belo, da reforma da quadra daquele ginásio de esportes e também a recuperação do muro daquela escola. Ontem, então, como todos vocês acredito que eram sabedores, aquela comunidade ontem comemorou, então teve a sua festa em honra ao padroeiro São Francisco, no qual centenas de pessoas participaram. Quero aqui também parabenizar já de antemão a organização da festa, todas as pessoas que trabalharam, tanto num setor quanto no outro, recepcionando muito bem a população que lá chegou. E nesta visita, então, que nós fizemos ontem, nesse dia de confraternização, na qual também estava a nossa representante da Secretaria da Educação, também o nosso prefeito, Tibe, nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas daquela comunidade, as quais nos relataram algumas situações que eles entendem que têm necessidade de que sejam melhoradas na comunidade do Adame, e fizeram então que chegasse até nós esses pleitos. Na oportunidade também, como já falei, nós tínhamos junto representante da educação e também o prefeito municipal, os quais também ouviram os pleitos e assumiram um compromisso de tentar, da maneira mais breve possível, auxiliar aquela comunidade no que diz respeito, então, à reforma da escola, pintura da escola, reforma na quadra e também no muro da escola. Isso, então, é um pedido de toda a comunidade, que se fez em nome de 2 ou 3 pessoas, mas é um pedido da comunidade, já é uma necessidade da comunidade do Adame. Digo sempre aqui que a comunidade do Adame serve de exemplo para nós, ponto-serradenses. Acho assim, presidente, e aqui todos conhecem, a organização, a limpeza, toda essa situação a gente vive quando vai para o Adame. Você vê as ruas, as casas, os pátios das casas, talvez muito mais limpo e organizado do que os nossos próprios. Quer dizer, primeiro, a população tem capricho. Segundo, a empresa também exige, porque a empresa participa da questão de certificado de ISO 9.000, 10.000, 20.000, depois o presidente da Câmara me ajuda, que é do setor madeireiro, mas a Adame também busca esses certificados, onde também consta toda a organização, não só no plantio da madeireira, mas em toda o que envolve aquela empresa, desde os funcionários até a chefia, até os estabelecimentos, a sede, as moradias e etc. Então, digo isso dizendo que a gente fica sempre satisfeito cada vez que visita a comunidade. Fomos lá, ouvimos, estamos aqui trazendo algumas reivindicações. Já tivemos, sim, uma conversa com o prefeito a respeito destas indicações que hoje aqui nós trazemos, e me coloco aqui como favorável, até como subscritor da indicação, juntamente com os meus colegas Abel Conrado, Júlio César Paglia e Evandro Pavan. Dizendo isso, meus colegas, peço também o voto favorável a vocês e vamos ficar cobrando e pegando no pé do Executivo para que a gente possa, o mais breve possível, solucionar também essa situação daquela importante comunidade da nossa Ponte Serrada. Continua em discussão.
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada então a indicação CMBP PSMM 018-2017. Escrito na palavra livre, concedo a palavra ao vereador Edivan. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente faço uso desse espaço, agora então para alguns assuntos pertinentes a esta casa e a estas reuniões. Quero primeiramente dizer da satisfação que eu tenho em, pelo menos momentaneamente ou por algumas vezes, representar aqui o executivo nesta casa, assim como também o fazem os meus colegas vereador Evandro Pavan, Abel Conrado e o meu amigo e companheiro Julinho Pagli. Digo isso por quê? Porque todos aqui são testemunhas da valorização que o executivo tem dado a esta casa, tanto no que é atendimento aos nossos pleitos, indicações, reivindicações, quanto também da vinda até aqui, quase que sempre quando chega algum projeto. Sou sabedor de que com essa situação o prefeito consegue com mais brevidade fazer com que os projetos andem nesta casa e também muitas vezes tirar algumas dúvidas que os vereadores possam ter sobre um ou outro projeto. Tenho isso e digo isso sempre, dizia antes de nós começar o mandato, que prefeito nenhum tem problema com a Câmara de Vereadores, desde que valorize a Câmara de Vereadores, presidente. E muito me honra fazer parte desta administração, porque tem sido ameno no que se tange a absorver críticas. Digo isso que talvez outras pessoas e outras duplas seriam diferentes, mas isso é mais um das qualidades do nosso prefeito Tibe, de muitas vezes absorver críticas infundadas, muitas vezes, mas não reagir, deixar que o tempo resolva essa situação, e assim tem conseguido trabalhar e bem durante esses 8 meses e pouco. Trago essa situação e digo, porque talvez outras pessoas não teriam a mesma capacidade que felizmente o nosso prefeito tem. E isso, Artikoff, tem dado resultado, porque nós estamos aí, o executivo está com muita coisa em andamento, com muito trabalho em andamento, e tivemos hoje, seu Antônio, na presença dele, a confirmação que foi então repassado já parte dos valores para nós começar a outra parte da rua ali que passa em frente da sua casa. Então essas são notícias boas que a gente traz e quer sempre trazer aqui nesta casa. Da mesma forma, Artikoff, não vai demorar muito, na lateral da sua casa também haverá pavimentação. Nós estamos então ali só esperando a confirmação do recurso. Mas hoje temos aqui então, Moacir, 3 pessoas, 2 que vão ter o asfalto passando do lado da casa, e isso é motivo de muita satisfação para nós. Presidente e nobres colegas, pessoas aqui presentes, e também os ouvintes que estarão, a partir desta terça-feira, então, ouvindo a reunião desta casa no dia de hoje. Vocês me conhecem há bom tempo, muitos já tivemos algumas legislaturas aqui, nas quais trabalhamos junto. Sempre fui muito verdadeiro nas minhas colocações, nas minhas cobranças da mesma forma. Sempre fui muito responsável nas minhas cobranças. Jamais coloquei ou levei ao ar qualquer situação que fosse inverídica como crítica. Sempre as minhas situações foram colocadas aqui com segurança, seja nos mandatos que eu exercia como oposição, seja nos mandatos que eu exerço, como a de hoje, por exemplo, na situação. Tive a felicidade de ter até agora, então, 4 mandatos, desses 4, 2 como oposição, 2 como situação. Em nenhum deles deixei de trabalhar em prol do município. E sempre fui muito responsável em todos. Diga-se a minha ficha corrida tanto nesta casa, quanto na própria justiça e quanto perante a sociedade. Senão, digo sempre, não é para muitos estar aqui pela 4ª vez. Não é para muitos, pode ter certeza. Mas nunca isso tirou a minha humildade, nunca isso mudou o meu caráter, nunca isso me fez melhor do que ninguém que aqui está, presidente.
Digo isso, presidente, pautado na minha atuação nesta casa. Como eu já disse, volto a frisar, meus colegas, os quais eu respeito muito, inclusive o senhor, vereador Marcelo, tenho muito respeito pelo senhor. Talvez vocês não queiram aqui admitir, e não vão dizer isso para mim, é óbvio, mas é perceptível, seu Antônio, que as reuniões desta casa, não agora, porque eu mesmo mudei o teor do meu comportamento e das minhas atitudes aqui nesta casa. Mas talvez não venham aqui confirmar, é óbvio, mas muitas das reuniões foram pautadas pela minha atuação. Muitas das reuniões foram pautadas pela ordem de inscrição na Palavra Livre. Dependendo do momento que eu me inscrevia, é que o jogo se armava para mim poder ser rebatido. Mudei. Agora sou sempre o primeiro. Digo isso, e vocês podem confirmar, porque assim todos podem vir e falar depois de mim. Todos. Cada um vem e fala o que entender por direito, o que entender necessário, mas todos depois de mim. Porque se entendem que talvez eu leve vantagem em falar, me falo por primeiro. E deixo todos os demais para que venham me rebater. E digo isso, afirmando novamente, presidente, que continuamos a nossa bancada sendo cerceada na palavra. Continuamos. Todas as sessões, o discurso aqui, as informações que a nossa bancada traz, não vai ao ar na integralidade, ou não vai, presidente, da mesma forma em que vão os demais vereadores. Isso nós continuaremos cobrando, porque, sinceramente, presidente, se trata de dinheiro público. E se tratando de dinheiro público, ninguém aqui é mais do que ninguém. Então, volto a pedir para que o senhor, mais uma vez, reveja, com a sua experiência, com o seu comando desta casa, reveja a forma de distribuição. Continuo, presidente, falando aqui sobre inúmeras situações que a gente ouve, que a gente presencia, e como dizia o saudoso e grandioso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, em memória, nós temos que ter cuidado, porque uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade. E nós temos escutado aqui, meus colegas, inúmeras inverdades. E nós, vocês sabem, e ao hoje a situação também sabe, que nós estamos nos portando como se nada tivesse sendo falado. Para quê? Para que a gente consiga, de alguma forma, melhorar o clima interno desta casa. Mas digo aos senhores, não é fácil, muitas vezes, engolir o que aqui é dito. Eu já ouvi aqui, senhores vereadores dizendo que o que querem nessa casa não é um mandato político, que não estão aqui para fazer política, que querem sim ser gestores da coisa pública. Começo pelo começo. Dizem isso. No entanto, esses mesmos que se dizem gestores, Moacir, entraram com o primeiro projeto nesta casa, o primeiro, para criar 2 cargos de assessoria especial do presidente, com salário de R$3.000 para cada um. Hora de trabalho, 20 horas. Não era 40, era 20 horas. E eram 2. Não tenho vergonha, presidente, de dizer, porque não faço nada pelas costas. Tudo aqui é decidido no voto. Seria 5-4, na minha modesta concepção. Até porque nós tivemos 4 vereadores que foram autores do projeto. Não foi um só, foram 4. O que nós tivemos que fazer? Porque nós perderíamos no voto. E a dita gestão seria demonstrada naquele ato que isso nada mais é do que palavras da boca para fora. Fui ao Ministério Público. Fui ao Ministério Público, porque era só lá onde nós podíamos se agarrar. Levei o projeto, levei o que estava acontecendo e através de uma manifestação do Ministério Público é que o projeto foi retirado da pauta. Foi retirado da pauta. Foi o único caminho que nós encontramos. E digo isso, presidente, não faço nada anonimamente, nada. A minha vida e o meu trabalho, o meu mandato sempre foi às claras. Continuando, presidente, não entendo essa forma como falar gestão e criar 2 cargos políticos simplesmente para colocar alguns apadrinhados, na minha modesta opinião. Também já ouvi aqui, presidente e nobres colegas, vereadores dizendo, isso está em ata, por isso que nós cobramos sempre que tudo vai em ata. Vereadores dizendo
que o mandato Tibe e Fernanda Paglia não chegaria aos 6 meses, não chegaria ao 6º mês do governo, que estaria findado, acabado e talvez até retirado do executivo. Estamos indo para o 9º mês. E muitas dessas pessoas que falam de público isso, quando é internamente, parabenizam o prefeito. Isso também presenciei por inúmeras vezes. Também, senhores vereadores, vi aqui muito falar da reforma da prefeitura, um gasto de quase 10 mil reais, dizendo que, demagogicamente, que esse valor podia sim ter sido colocado em melhorias no posto de saúde, etc. e etc. Entretanto, presidente e nobres colegas, esse quase mesmo valor foi gasto numa reforma aqui nesta casa. Não sei se as pessoas que estão aqui sabem, mas se as pessoas que estão aqui, que passarem na rua amanhã e olharem para a prefeitura, vão perceber aonde foi os quase 10 mil reais da reforma do prédio do executivo. Agora pergunto para os mesmos, aonde foi essa reforma? Digo isso, presidente, e não sou contrário ao que o senhor fez, que fique muito bem claro, porque a Câmara merece um espaço físico mais adequado para todos nós vereadores. Inclusive, sugiro que a outra sala também seja adequada de uma forma que todas as bancadas possam ter um espaço digno para se reunir. Mas trago isso, presidente, porque foi também uma situação que foi levantada nesta casa. Até a cor da prefeitura, como não tinham mais nada para falar, até a cor da prefeitura entenderam que também não era correto. Por quê? Porque não querem enxergar o que está na frente dos olhos, gente. Essa, volto a dizer, é minha modesta opinião. Digo mais, presidente, ouvi aqui alguém que se diz o paladino da justiça, que para quem não entende, é quem tem a maior moral do que os demais, quem defende a coisa séria, quem só trabalha de forma honesta. Citando aqui, presidente, Rui Barbosa, um grande jurista passado do nosso país. Rui Barbosa foi citado aqui. Só não entendo, presidente, por que quando citaram Rui Barbosa, esqueceram de citar que liminarmente os 2 ex-prefeitos, os últimos que passaram, liminarmente, tiveram os bens bloqueados numa ordem de 600 mil reais. Os últimos 2. Não tenho nada contra os 2. Eu só tenho contra você falar as coisas pela metade. Entendo que tem que ser falado por completo. Hoje, agora, semana passada, o ex-prefeito Eduardo Cupini conseguiu também, através de um outro recurso, ter os seus valores, os seus bens liberados. Mas ainda temos 600 mil reais bloqueados, então, do ex-prefeito Antoninho Rossi, que é meu amigo, eu tenho respeito, e da emissora a qual ele representa. Então é isso que eu não entendo, gente. Funcionários da emissora Rádio Nambá vêm aqui, citam Rui Barbosa e esquecem de dizer que a empresa a qual trabalha está com 600 mil reais detidos pela justiça. Pela justiça, não é o Edi Panizzi que está falando isso. É a justiça que decidiu liminarmente. E volto a dizer, só estou falando isso porque não gosto que venham aqui fazer demagogia, sensacionalismo e que não completem e não mostrem para a população tudo o que está ocorrendo. Continuo, presidente. Continuo. Se ouvi aqui, presidente, vereadores dizendo que iam no posto de saúde e não tinha sequer um omeprazol. Isso eu também ouvi. Também está em ata. Pois é, senhor Antônio. Esse mesmo vereador que veio e citou, deveria citar que os 2 prefeitos, que agora não falam de Eduardo Cupini e de Antoninho Rossi, falam de Nanico e de Sandro Fabro, esses 2 prefeitos devem junto para o nosso município 1.100.000 reais. Execução na justiça. Não conseguem encontrar bens, porque tiraram todos os bens do nome. E o município está aí tentando cobrar 1.100.000. Quanto de remédio daria para colocar dentro do posto de saúde? Quanto asfalto? Quanto melhoria nas nossas ruas? Então são essas situações, presidente, que eu gostaria que as informações chegassem aqui por completo. Nós não somos obrigados a gostar de ninguém, gente. Ninguém de vocês é obrigado a gostar de mim, mas ninguém mesmo. Como eu também não sou obrigado a gostar de vocês. Mas nós temos que, pelo menos na questão pessoal, manter um pouquinho mais de respeito e não faltar com a verdade. Não gostam aqui da nossa representante da educação, Marisa? É por óbvio que todos os comentários trazidos aqui não gostam.
algumas pessoas não gostam. Defeitos? Tem, como eu tenho. Quem não os tem? Agora é muito competente no trabalho dela e tentam colocar em verdades sobre a pessoa dela para conseguir demagogicamente, através de um sensacionalismo, levar o povo contra a Marisa. Disseram aqui na última reunião que houve uma licitação de R$300 mil de papel e que ela seria a culpada pela licitação. Esqueceram, senhores vereadores, que aquela licitação que foi posta aqui, a culpa na Marisa, era oriunda da Secretaria de Saúde. Então vocês vejam quanta mentira sai aqui, e essas mentiras vão para o ar, gente. Essas mentiras vão ao ar, 2, 3, 5 mil pessoas ouvem, e depois, muitas vezes, pedem desculpa sozinha, num quarto escuro, só para a pessoa. Mas para 5 mil pessoas que foi anunciado inverdadeiramente uma situação dessa, não se desculpa. Então gostaria que tivessem a dignidade de se desculpar pelas inverdades que têm sido feitas a respeito da Marisa, principalmente no que diz sobre a licitação do papel. Essa licitação do papel, meus amigos pontecerradenses, nós trouxemos a resposta aqui por escrito. A pessoa que estava fazendo colocou que equivocadamente, ao invés de 2 mil, se não me engano, ao invés de 2 mil, ela na hora de digitar, digitou 20 mil. Mas a pessoa que estava fazendo a licitação não sabia, porque veio da saúde isso. E foi corrigido. E ela veio e apresentou a correção. Então, assim, meus amigos, vocês que também erraram na reunião passada, dizendo que ela era culpada, hoje também admitam o erro. Não é feio admitir o erro. O feio é tentar enganar o povo, como muitos daqui estão fazendo. Infelizmente, nós levamos a verdade não vai ao ar. O sensacionalismo, a demagogia, isso vai ao ar. Cito aqui, vereadores, e depois vocês vão ter tempo para me responder. No passado, eu fiz uma indagação a respeito, está terminando novamente meu tempo. No passado, presidente, o senhor sabe que eu tenho respeito pela sua pessoa, mas nós falamos aqui sobre as cisternas. Eu falei, o vereador Evandro Pavan falou. Eu fiz uma pergunta, e não se ofenda com isso, vereadora. Eu fiz uma pergunta para a senhora, para a dona Rúbia, vereadora, minha colega de trabalho, sobre aonde estaria sendo destinado e o fim que teria dado os materiais da cisterna. A vereadora me disse assim, não precisa fazer um pedido judicial, só converse com o Damasceno que ele vai poder te dizer aonde que esse material foi. A vereadora me disse isso. Eu fiz o pedido formalmente, no papel, por escrito, para Sua Excelência, o presidente, com essa pergunta. A resposta que veio, não. Eu pedi, o senhor tem conhecimento do material? O senhor sabe aonde foi destinado? O senhor tem as famílias que foram entregues? A resposta foi não. Então eu digo, gente, presidente, o senhor me deu uma resposta. A vereadora me disse outra coisa. Um dos dois não está me falando a verdade. Não estou dizendo aqui quem, mas um dos dois não está me falando a verdade. E eu gostaria tanto que a verdade saísse para o limpo, porque trata-se de recurso público. E digo novamente, não sou melhor do que ninguém. Vocês têm a oportunidade de agora anotar, depois virem falar, depois do que mas me esclareçam quando eu pergunto uma coisa para dois e cada um me dá uma resposta. Um está falando a verdade, mas é só um. Os dois não pode ser. Então, vereadores, digo isso para que vocês entendam que nós estamos cansados, presidente, de ouvir aqui inverdades, sensacionalismo, tentando denegrir uma administração que está fazendo de tudo para dar certo no município. De tudo. Dificuldade? Claro que nós temos. Escrito na palavra livre, conceda a palavra à vereadora Milena. Senhor presidente, senhores vereadores, volto-se à tribuna na palavra livre para falar à comunidade da Bahia Alta e da Coab e trazer uma boa notícia, que é a passarela que eles tanto reivindicam agora com as obras da BR-282, com a duplicação, que ficou muito boa, por sinal, agilizou o trânsito na BR-282, que corta o perímetro urbano do nosso município. E hoje, quando o prefeito esteve aqui no gabinete, ele falou, então, que já está em conversa para
que se tenha um projeto da passarela naquela comunidade. Então, claro que vai atender a todos os moradores. Uma boa notícia aos moradores, então, das comunidades da Bahia Alta e também das Coabs. Quero responder ao vereador Edivan, quando ele fala da empresa da Rádio Nambá. Por obrigação, quando eu trabalho numa empresa, e até por educação, a gente tem que defender a empresa, vereador. E graças ao bom Deus, que eu sou muito bem educada e não tenho a sua educação, graças a Deus. Mas a empresa a qual eu trabalho é uma empresa, vereador, que ela tem consistência no nosso município. 38 anos de história. 38 anos gerando emprego e renda, levando informação, uma empresa que já fez parte do município de Ponte Serrada na construção do centro comunitário, na construção do Lar dos Velhinhos, da Casa das Irmãs, uma empresa que já esteve ao lado da comunidade, pode ter certeza que muito mais do que o senhor, pode ter certeza disso. Uma empresa que nunca declarou falência, bem ao contrário do que outras empresas aqui do nosso município, de famílias que se dizem ter educação e que se dizem sempre falar a verdade. Então, essa empresa é a empresa que fica firme e forte no município, a empresa Rádio Nambá, agora a MFM, a Rádio Nambá. Quanto aos bens bloqueados do Antoninho Rossi e também do outro sócio, como o senhor usou aqui esta tribuna, ao fim, como o senhor sabe, que o senhor é advogado, eles vão conseguir provar. E tem da administração que o senhor fez parte, da administração que o senhor for vereador, que é aquela administração usava a rádio. É esse o processo que está vinculado aos bens que estão bloqueados. Então, quem tem que dar resposta é o senhor. Usavam da rádio e agora estão criticando. Que bonito, mas que lindo que fica. Eu teria vergonha de estar falando isso. Usaram tanto e agora criticam. Usaram e abusaram. Eu nem quero responder ao vereador ao nível que deveria, porque, graças a Deus, eu tenho educação. Agora, a comunidade, se muitas coisas que a gente traz aqui, como diz o vereador, é mentira, continue nos procurando, que então nós vamos continuar trazendo a verdade a cada dia mais. O senhor, 12 anos nessa casa, vereador, o senhor tem que olhar um pouco mais para o seu passado, porque pode ter certeza que não é tudo isso, não. Uma ótima semana a todos. Vamos viajar nessa semana, junto com os meus colegas da minha bancada, em busca, estamos levando os ofícios para a PAI do nosso município e também para o Lar dos Velhinhos São Roque e outros pedidos, junto aos nossos deputados que nos representam na Assembleia Legislativa. Muito obrigada a todos. Ninguém mais inscrito na Palavra Livre, usando esse espaço, então, para encerrar essa sessão, também fazer alguns esclarecimentos. Também aqui foi me trazido até aqui pela secretária um convite da IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, através do seu escritório municipal de Ponte Serrada, tem a honra de convidar para participar da reunião de planejamento plurianual de trabalho. O objetivo da reunião será elencar o conjunto e a sociedade de propostas de trabalho para auxiliar no planejamento da IPAGRE, visando o desenvolvimento do meio rural e do município e da região. Data, dia 5 de outubro de 2017, às 13h30, local Complexo Esportivo Pedro Domingos Bortolassi. Então, o convite da IPAGRE. Também tem mais um comunicado do Conselho Tutelar de Ponte Serrada, órgão autônomo não judicial encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, definidos no artigo 136 do ECA, vem através desse comunicar que está atendendo em plantões noturnos, fim de semana e feriados nos números de telefone 984337473 e nos demais também mais um número de telefone 999158415, por motivo de alteração de planos da operadora de gerência do município de Ponte Serrada. Então são esses os comunicados, até repetir para quem precisar de finais de semana ou no horário noturno do Conselho Tutelar. O número é 984337473 e 999158415. Sem mais, para o momento, agradeço pela atenção. Ponte Serrada, 27 de setembro de 2017, Conselho Tutelar. Era esse, então, os comunicados, e até usando esse espaço para até fazer alguns esclarecimentos em resposta
aos indagados então pelo vereador Edivan, dizer que, primeiro, que eu acho que o vereador jogou um pouco de confetes demais e nele mesmo, dizendo que a reunião ser norteia em torno dele. Pelo menos as vezes que eu tive nesta casa, não foi dessa forma. Todos os vereadores têm livre aqui opinião, expressão, e nem sempre um vereador ou uma vereadora pode se destacar mais que o outro, que a reunião possa nortear em torno dele. Então, quanto a forma de inscrição, como muito bem ele já falou, é por ordem de quem se inscreve aqui na Palavra Livre, e nem sempre ele falou por primeiro, ou falou por segundo, ou por último, que a reunião norteou em torno dele. E agora, muito bem, como ele falou, veio falando então, como sempre, em primeiro. Isso é uma opção dele. E no que diz respeito à publicação da mídia e o que vai ao ar é de interesse da sociedade, do público. Muitas vezes, até mesmo o presidente tem alguns assuntos os quais eu aqui digo e muitas vezes peço para o nosso assessor retirar do ar. E assim com todos os vereadores, muito embora alguns se sintam lesados ou muitas vezes prejudicados, mas é assim que é feita a edição do programa, e todos os vereadores, quase que na sua totalidade, têm um pouco da sua fala, ou quase nada, então aí resumida, ou talvez que tenha menos interesse à comunidade não vá ao ar. Mas também, em resposta ao que a Vossa Excelência falou da cisterna, muito já dei em resposta para o senhor, até mesmo de forma formal e legal nesta casa, dizer que as cisternas foram contratadas pelo governo do estado, que deve ser de conhecimento do senhor, pois já foi dito várias vezes. Da mesma forma que essa rodovia que está sendo aí ampliada e melhorada no nosso município, a 282, embora seja feita no município de Ponte Serrada, é uma obra contratada pelo governo federal. E o município não tem obrigação nem de guardar carga de asfalto ou grama ou qualquer material que essa obra, essa empresa, a Neovia, está fazendo. E foi assim com as cisternas. O governo do estado contratou uma empresa para que ele fizesse as cisternas. O município não tinha obrigação nenhuma, apenas informar aonde eram os moradores e alguns, se necessário, fazer alguma obra, alguma terraplanagem onde fosse então feita a cisterna. Na época eu era secretário de obras e por pequenos contatos que tive foi feito então essas terraplanagens onde eram feitas as cisternas. Então vejo assim que o vereador aqui cobra de muita verdade, mas o senhor está falando, não digo em verdade, mas fazendo injúrias, ou talvez tentando desvirtuar ou atribuir culpa à pessoa que não tem. Tenho muito respeito ao senhor, só que eu digo o seguinte, que como o senhor falou, muitas vezes o que é dito aqui é ouvido por 2, 3, 10 mil pessoas. E como o senhor disse, muitas vezes uma mentira passa a ser verdade. E essa questão da cisterna, o senhor tem que reivindicar e pedir explicação para o governador do estado, não para o nosso, ou para a Câmara de Vereadores ou por pessoas do município. Eu acho assim que é muito fácil, às vezes, falar, mas quando você tem telhado de vidro, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. O senhor citou da reforma da Câmara de Vereadores nessa casa, e eu digo, a reforma, como o senhor falou, foi feita, está aqui, foi feita, está aqui. Inclusive, hoje, antes da sessão, tivemos a reunião com o prefeito, o qual, nesta sala, então, pudemos estar todos os vereadores, o prefeito, e então o contador, que agora assume um novo cargo no município, de uma forma que pudéssemos fazer uma reunião que aconchegasse e também desse, no mínimo, as condições para que você pudesse fazer a reunião, coisa que não tinha nessa casa. E foi ampliado uma sala, foi contratado pedreiro, foi contratado eletricista, e está aí, feito portas, e está aí essa obra. Diferente, eu digo aqui, de mandatos passados, quando o próprio vereador que falou e fez essas acusações, embora num tom
elogiando, mas num tom de metáfora aí, tentando atribuir alguma irregularidade, alguma coisa que não fosse de uma aplicação boa do dinheiro público. Quando, na ocasião, fui vice-presidente desta casa, com o vereador Jurandir, no ano de 2011, quando recebemos, então, a presidência dessa casa, a mesa diretora, a primeira coisa que fizemos quando assumimos foi dar uma olhada até nas questões de gastos da Câmara de Vereadores, e nos causou estranheza algumas notas as quais era da gestão passada, do biênio passado desta Câmara, o qual o vereador, que aqui só ele falou da bancada do prefeito, era presidente. E me chamou muita atenção naquela época, eu até trago aqui, tenho ainda na minha gaveta as notas daquela situação, onde o vereador fez uma reforma no soalho desta Câmara aqui, usando soalho de pinos, substituindo e usando soalho de pinos. E aqui eu pergunto para os senhores vereadores e também para as pessoas que estão aqui nos assistindo, se tiver uma tábua de soalho de pinos neste plenário, o qual foi aplicado, eu renuncio ao mandato de vereador. E é muito estranho também que a pessoa ou a empresa que fez então a substituição do assoalho fez a nota em 14/9, e também a manutenção e a pintura desta sala na mesma data. E foi com muita estranheza que em janeiro do ano seguinte, as tintas, as quais eram para ser feita a pintura, chegaram nessa casa. E estranho mais os senhores ainda, as tintas estão aqui até hoje nessa casa, estão até hoje. Foram pagas para que fossem feitas as pinturas. Então veja assim, às vezes a pessoa quer pagar, quer dar moral de cueca aqui, e não tem. Quando vim atribuir qualquer coisa a essa presidência ou essa mesa diretora, faça com responsabilidade. Dizer que às vezes aqui pousam de gestores, mas não é bem gerido os gastos públicos, eu quero aqui que aponte na reforma que foi feita alguma irregularidade, que eu quero ir junto ao Ministério Público para fazer a denúncia junto, porque eu, como eu já disse, meu terceiro mandato de vereador, fiz um mandato de vice-prefeito, e com muito orgulho digo que não tenho nenhum processo de desvio de dinheiro público ou de qualquer coisa dessa natureza. Vários inquéritos ou investigações de denúncia que foram feitos contra a minha pessoa, mas todos fui absolvido. Não tenho nenhum processo. E quero que tomem muito cuidado quando cito o nome de principalmente empresas, aqui atribuindo talvez a um erro ou, não sei se é a palavra certa, alguma coisa que foi feita e que a Justiça condenou, a qual citou o nome da Rádio Anambá aqui do nosso município, porque isso não é só uma pessoa. Tem várias pessoas, tem vários sócios, tem pessoas que dependem daquela instituição, daquela empresa para sobreviver, que levam o pão de cada dia para dentro de casa. Então, muitas vezes é difícil a gente, por uma pessoa, condenar todos. Muitas vezes aqui poderíamos julgar a Câmara inteira pelo ato ou simplesmente pela atuação de um vereador. Então eu digo assim ao vereador Edivan, que tenho muito respeito pela sua pessoa, como o senhor falou, vereador de quarto mandato nesta casa, dizer que o senhor, como veterano aqui, e cobra muita responsabilidade e seriedade, também peço como amigo, tenha muita, seriedade quando usa desse microfone. Muita seriedade. Hoje foi um programa quase que mais de 20 minutos que o senhor falou, e vejo que na próxima semana o senhor talvez venha aqui reclamar que foi cerceada a palavra ou que não teve todo o seu tempo ou a sua fala exposta ao ar. Eu vejo assim que muitas vezes tem vereador aqui que acha que a Câmara ou a tribuna ou o programa de rádio é tão somente para ele. E não é. Aqui é uma casa legislativa para os 9 vereadores,
para a mesa diretora e para a sociedade possa vir aqui, além de prestigiar a sessão e ver coisas boas, muitas vezes algumas discórdias ou algumas, dá para se dizer, uns embates um pouco mais acalorados, mas tem que acontecer. Então peço que todos os vereadores tenham muita responsabilidade com usar dessa tribuna, e muitas coisas que o senhor falou ali, 20 minutos, eu não pude gravar, vereador, não pude gravar e não tive tempo de falar, mas dizer que na próxima segunda-feira pode ter certeza que trarei resposta para todas elas. Nada mais a tratar nessa sessão. Convoco todos os senhores vereadores para na data do dia 3/10 possamos então fazer uma extraordinária para que podamos deliberar o projeto ao qual o senhor tem conhecimento, os senhores têm conhecimento. Nada mais ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.